e o que faz o processo funcionar é a rotina. Não adianta ter um processo que não tem rito. Então o que a gente quer aqui hoje? Velho, qualificar vocês cada vez mais, dando um overview para quem ainda não está dentro do time Office, principalmente time de financeiro, que está lá no dia a dia. Quantas vezes a gente já pode ter aplicado o processo de compras no cliente? Quem foi o cliente que eu fui essa semana que a gente aplicou? Lá no cliente do pão de queijo, que eu não posso ficar falando o nome do cliente aqui, senão eu vacilo, né? Então, eles estão usando o nosso SharePoint para fazer processo de compras. E eles querem implantar o SharePoint e todo o Office lá dentro, porque eles viram a vantagem dele. Quando a gente fala de um cliente, por exemplo, lá da construção, quanto tempo eles usaram o nosso SharePoint para fazer controle dos processos de compra lá na construção, usaram para fazer o controle nas fazendas de café? Então o que eu quero trazer aqui, principalmente, é o quê? Conseguir abrir a mentalidade de vocês, da mesma forma que eu faço nos clientes, como eu faço com os times de Office aqui dentro, para a gente conseguir ver o que a gente consegue implantar no cliente. Vamos falar do que a gente vai falar aqui hoje, que é extremamente importante para vocês, tá? Primeira coisa, gente, grupos de ferramentas do Office 365. Se eu não conseguir ver o Office 365 por grupos de ferramenta, vai perder 80% da capacidade de produção dele. Porque se eu não entendo que o Lists também é uma ferramenta de gestão de tarefas tão boa quanto o Planner, muitas das vezes eu vou usar o Lists se eu poderia estar usando o Planner. Falando disso, vamos falar de procedimento e processos. Se não tiver procedimento, eu acabei de fazer uma reunião comercial e eu acredito que eu tenho, sei lá, 80% de chance de fechar esse contrato. Até porque a gente tem uma taxa de conversão hoje em dia de quase 70%. Das duas, uma. Ou a gente vende muito bem, ou nossa entrega é muito significativa, ou a gente precisa escalar mais para ter mais lead e começar a ter mais não, né? Seguinte, processos e procedimentos. O que eu falei para o cliente? Eu vou falar todas as vezes que você tiver um cliente, você pode usar essa frase. O motor da solução não é a ferramenta. O motor da solução é o processo. Depois, gestão de arquivos. Aqui a gente começa com um gargalo também, porque todo mundo acha que o SharePoint é só um novo Google Drive. Eles não têm noção das possibilidades que tem lá dentro. E a gestão de arquivos do próprio SharePoint já é muito mais avançada, porque lá dá pra gente fazer um GED, e vai ter uma aula só disso. Projetos e tarefas, a gente vai falar aí de projetos, tarefas, tudo isso que eu já comentei. Análise de dados e automação, quais são as ferramentas que permitem a gente fazer isso. Dados estruturados, se eu não pensar em dados estruturados, e não é banco de dados, eu penso em dados estruturados no primeiro momento que eu vou fazer uma análise. Por exemplo, eu quero fazer uma análise de desempenho das pessoas. No cenário, eu tenho um modelo que eu vou mostrar aqui, que ele foi desenhado num formato diferente, só para ficar mais visual. Mas eu quero fazer uma análise de desempenho das pessoas. Eu vou mandar uma pergunta, um lists, com 15 perguntas para cada colaborador. Lá, você considera que tem conhecimento suficiente para exercer as atividades relacionadas ao seu cargo? Você considera que tem conhecimento e base técnica para atender às necessidades dos processos da sua empresa? Essas perguntas tradicionais ali de análise de desempenho. Se eu não penso que isso aqui é um dado estruturado, o que eu faço? Eu deixo o cara responder um texto. Ou eu deixo o cara colocar um texto lá, coloca algumas opções de texto. Se eu colocasse aqui de 1 a 5, automaticamente, na hora que eu levasse isso para o BI, eu já tinha soma. Eu já tinha como validar esse processo. Então, quando eu olho para tudo que eu quero medir, eu preciso pensar em dados estruturados. Isso aqui eu falo muito de classificação, financeiro. Se eu não tiver uma conta gerencial definida, eu não tenho dado estruturado. Se eu não tiver um centro de custo definido, eu não tenho dado estruturado. Então, tudo é dado estruturado. Depois, comunicação e produtividade. Talvez esse daqui seja o lugar que as pessoas mais olham para o Teams, achando que é só uma ferramenta de comunicação. Mas também é muito mais do que isso. Então, esse é um pouco do escopo do que a gente vai falar nesse treinamento. A ideia é que eu consiga passar ele aqui em 1 hora, só para a gente poder, né, sair cedo. Quando eu vejo aquele tanto de ferramenta, uma coisa extremamente importante que a gente precisa entender é as integrações. Por quê? Você está numa empresa de consultoria, e aí a empresa de consultoria tem um projeto simples. Ele vai ter um projeto, por exemplo, que é... um exemplo básico ali, eu tenho uma empresa de consultoria e eu faço análise de desempenho e de cargos das pessoas. A pessoa talvez vai ter algumas etapas, que é entrevistar todo mundo, fazer uma análise de salários de mercado,
fazer uma validação de capacidade técnica, fazer uns exames psicológicos, montar um laudo, apresentar, revisar e entregar final para o cliente. Beleza, talvez nesse formato, e dependendo, a gente sabe, tem clientes aqui, tem cenário desse, que o projeto custa 100 mil reais, 200 mil reais. Então, ele caberia facilmente aqui dentro de um planner. Então eu posso solucionar para essa empresa toda a gestão dela num planner. Porque não precisa de AP, não precisa de WBS, não precisa de metodologia ágil. É uma coisa mais simples. Quando eu faço isso aqui, ele vai criar para mim um SharePoint. Se ele cria um SharePoint, o que eu posso fazer? Eu não falei que eu vou entregar uma análise de desempenho, uma pesquisa de clima, eu não vou entregar várias informações para o cliente. Eu posso pegar esse planner, pegar o SharePoint que foi criado para esse planner, pegar o próprio planner e colocar ele disponível dentro do SharePoint para o cliente acompanhar as etapas, ou se eu não quiser que o cliente acompanhe as etapas, eu crio uma página interna minha, onde fica a gestão do projeto, e eu crio uma página, e eu bloqueio o acesso do cliente nessa página. E eu crio uma página externa, que o cliente vai ver. Nessa página externa, ele tem um link que ele clica e vai para a pasta de todos os documentos de análise de desempenho. Ele vai para uma pasta de todos os documentos de, por exemplo, pesquisa de clima. Todos os documentos de job description. Você já cria um portal para o cliente, com site, com login de entrada, com todos os dados que ele pode controlar. Você pode dar acessos diferentes para cada pessoa. Você pode disponibilizar lá dentro BIs, vídeos. Você pode disponibilizar a lista de entregas que já foram realizadas pelo próprio Lists. Então, o simples fato de você entender como funciona o Planner, como que funciona o SharePoint, você transforma essas duas ferramentas de forma simples numa ferramenta de entrega para o cliente. Uma empresa que ia lá, entregava um documento, fazia uma reunião, a partir de agora você vai virar para o cliente e falar o seguinte: toda vez que você for fazer uma entrega, você vai criar um site para o seu cliente, ele vai entrar no site, vai conseguir acompanhar o cronograma, pegar contrato, dados de consultores, agenda, entrega, tudo ficaria lá dentro. Você começa a criar proximidade com o cliente, você gerencia a relação com ele e não depende tanto de terceiros. A mesma coisa acontece se você criar um site. Se você criar um site, vai criar tudo isso aqui. Só pegar essa lista aqui, fazer esse caminho. Vai criar um calendário. Então você pode ter um calendário daquele projeto. Você criou um site porque você vai ter na sua empresa, vamos falar talvez até de subsite. Você tem um departamento lá de RH. É uma empresa maior, inclusive eu tenho que falar um pouco para a câmera também, que o pessoal nem está vendo. Você está numa empresa de RH, uma empresa grande, você tem um departamento de RH que vai fazer, sei lá, os eventos de final de ano, que vai envolver festa, eventos de departamento, bonificação, premiação, palestras, treinamentos, férias, cesta de Natal. Eu crio um projeto e tento gerenciar ele direto pelo SharePoint. Porque todo mundo que precisar entrar no SharePoint entra. Eu posso criar uma página ou uma pasta para cada um dos meus fornecedores, dou um acesso para ele e ele sobe proposta, sobe documentação, pega informação lá dentro dessa pasta. E eu ainda posso criar um calendário de tudo que vai acontecer nesse evento. Qualquer pessoa que entrar lá no meu Outlook e adicionar o calendário desse projeto, vai ter todas as informações. Mas o que faz a gente aprender isso aqui? É testar. É pegar essas questões aqui e começar a testar. Isso eu recomendo para o público e para qualquer consultor aqui dentro. O que eu tenho que fazer para conseguir usar isso aqui bem? Anota pontos específicos. Pô, eu achei que essa ideia aqui de criar um site, criar um calendário, gerenciar projeto, criar pasta e compartilhar com o fornecedor para troca de documentação é super legal. Anota essa ideia. Vocês têm o Training Space, vocês têm acesso ao Office 365. Quem está em casa, se não tem, pode ir lá na Microsoft, abrir, você consegue cadastrar e pegar acho que 30 dias gratuito e testa. Cria uma ferramenta. Não dependa só do time de dados. Porque quanto mais vocês criarem a ferramenta, mais você estruturar, na hora que você errar, você vai no time de dados, pede o feedback, ele te ensina, você aprende mais rápido. E além de tudo, você entende como usar aquela ferramenta no dia a dia. E aí você começa a ampliar. Para quem aqui já é de dados, já está ligado a isso, você vai ter isso o dia inteiro. E é por isso que evolui. No caso de vocês, é o contrário. Pega a visão de projetos e tenta entender um projeto como um todo. Pega uma visão de uma DRE e tenta entender a DRE como um todo. Tá? Então, isso aqui é uma visão macro. Mas quem é a principal ferramenta da Microsoft? O Teams.
Por quê? Quando você adiciona um Teams, você cria uma equipe do Teams, um Teams Wiki, que não é tão gerenciado, mas existe, e ainda cria todas as outras ferramentas. Quando você cria todas as outras, você nunca cria uma equipe do Teams. Mas quando você cria uma equipe do Teams, você cria todo o restante. Então você consegue agora ter tudo isso que eu falei, só que gerenciado dentro de uma equipe do Teams, com reuniões, agendamento, compartilhamento de informação, chat e tudo isso. E a gente vai falar muito do Teams daqui a pouco. O que eu falo? Quando você cria um domínio na Microsoft, você compra lá um Office 365, seja para uma pessoa, seja para 50, a Microsoft dentro do espaço dela, dentro do Azure, dos servidores dela, ela vai criar um domínio, ela vai falar, esse espaço aqui é seu. Imagina esse espaço como se fosse um servidor. A Microsoft criou um servidor em nuvem e falou, esse servidor é seu. E aqui dentro você vai ter as permissões de fazer várias coisas. Quando eu falo de uma equipe, é como se você pegasse dentro desse servidor e separasse uma pasta para uma equipe chamada administrativo. E uma pasta para uma equipe chamada RH, por exemplo. Então, essas equipes aqui são como se fossem espaços dentro de um servidor que você controla. Aqui dentro da equipe, como eu falei que é uma pasta, essa pasta ela vai gerenciar várias ferramentas. Então é como se fosse um subservidor. Então eu tenho uma equipe aqui, eu posso criar uma equipe RH, uma equipe administrativa. Igual aqui na ProStado a gente tem uma equipe chamada, talvez vocês como consultores usem pouco elas, mas tem uma equipe chamada ProStado, onde a gente gerencia os arquivos de clientes, os processos, um pouco dos nossos projetos. Mas eu tenho uma equipe, junto com a Natália, que é do financeiro da ProStado, onde ela gerencia a compra, DRE, nós temos dashboard, viu, Dânia? Conciliado, alinhado, tá? A gente tem dashboard, a gente tem toda a informação de compras lá dentro. Eu tenho uma outra equipe que está envolvida com RH, onde a gente gerencia contratação, vagas em aberto, a gente está gerenciando os projetos do RH. Então, tudo isso está sendo gerenciado dentro dessas equipes. Então, quando eu mostro para o cliente, eu mostro esses exemplos que ele começa a entender. Por exemplo, teve cliente nosso que a gente gerenciou todo o SGI lá dentro. Então, a gente criou uma equipe chamada SGI, acompanhou o projeto pelo Lists ou pelo Planner, então tinha as atividades que tinham que ser feitas. Toda a documentação do SGI estava salva lá dentro num espaço. Então, quando eu crio isso aqui, ele vai me dar automaticamente um espaço para salvar arquivos, vai dar um espaço no Lists para você gerenciar projetos, tarefas e tudo isso. Um espaço no Planner para você também gerenciar tarefas e projetos, mas no modelo do Planner. Ele vai te dar um espaço para criar formulários e coletar informações. Um espaço para você salvar vídeos. Um espaço para BIs e análises. Um espaço para anotações e N outras. Então, quando eu crio isso aqui, o que eu estou criando aqui? A minha ideia, quando eu falo isso, é como se eu pegasse um Bitrix, como se eu pegasse uma ferramenta tipo Monday e falasse o seguinte, eu vou instalar uma ferramenta dessa só para a equipe de RH. E eu vou ter uma outra ferramenta como essa instalada só para a equipe de financeiro. E eles, cada um vai gerenciar a sua ferramenta, mas com uma vantagem absurda. Integração. As duas áreas se integram e estão no mesmo ecossistema. Então, quando eu olho para o Office 365, tudo isso aqui são soluções. E aí, o que a gente precisa entender? As soluções são integradas. Se a gente olhar para o Office 365 como uma solução única, eu vou olhar só para o Forms, eu só coleto dados. Só para o Lists, eu só gerencio uma lista de demandas. Só para o OneDrive, eu tenho só um Google Drive. Mas quando eu começo a integrar essas ferramentas, é que faz a diferença. O que eu gosto de mostrar aqui? Quando eu falo dessas equipes, é extremamente importante a gente entender que a equipe aqui é a gestão da empresa a partir de agora. Então, muita gente fica no Teams, praticamente aqui, no chat, montando o quê? Grupo de trabalho. No lugar das pessoas ficarem montando equipes, eles montam aqui vários grupos de trabalho, vários chats em grupo, que na hora que eu vou conversar com um novo chat aqui, se eu insiro aqui o nome de várias pessoas, do Anderson, do Alberto e do José Henrique, eu já criei um grupo. A partir do momento que eu mandar uma mensagem, pronto, o grupo está criado, todo mundo tem acesso. Só que você tem que enxergar esse grupo aqui praticamente como o quê? Como o melhor nomenclatura. Deixa eu até mudar. Peraí, aqui eu saio, né? Acho que eu vou ter que mudar aqui, porque eu não estou vendo os consultores. A melhor definição para isso aqui, para mim, é o quê? Grupo do WhatsApp.
A forma de você usar grupo aqui de conversa é praticamente um grupo do WhatsApp. Você quer fazer um grupo com uma pessoa de fora da empresa, você quer fazer um grupo com algumas pessoas para uma decisão rápida. Os grupos aqui, eles são quase grupo do WhatsApp porque é aquela coisa meio que descartável. Você pode criar um hoje, outro amanhã, porque não tem tanto impacto. Equipe, não. Equipe é o que gerencia a estrutura do Office 365 da forma que a gente implanta. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe aqui que ela é do RH estratégico que nós estamos implementando. Essa equipe, o que ela tem? Ela tem um portal dela aqui inicial. Esse portal aqui é o SharePoint dela. Eu posso ter o SharePoint aqui, como todo mundo conhece, aberto, disponível, ou eu posso ter esse SharePoint aqui dentro do próprio Teams, como um tópico aqui. Porque aí o cliente não precisa sair do Teams. Ele está no Teams, ele gerencia tudo ali no dia a dia. E aqui nesse portal, o que a gente fez? A gente colocou várias visões. Por exemplo, um controle de projetos do departamento de RH. Então, todos os projetos que eu vou fazer no RH, tem um projeto de novos benefícios, de estudo da festa de final de ano. Eu posso ir colocando esses projetos aqui dentro para gerenciar o que tem que ser entregue. E eu posso criar uma outra estrutura falando de tarefas desses projetos. Porque, por exemplo, eu tenho um projeto aqui, eu posso vir aqui e falar, não, meu novo projeto aqui é festa da firma. Coloco um responsável qualquer aqui. Data de início do projeto. Dia 9, data de entrega. Dia 31. Salvei esse projeto. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, quais são as tarefas desse projeto? Eu posso vir aqui, fazer uma nova lista, adicionar uma coluna e falar que essa coluna é de pesquisa, avançar e falar que essa pesquisa vai consultar onde? No controle de projetos. Beleza. Automaticamente, na hora que eu adicionar um novo item aqui, ele vai me perguntar o nome do item e vai falar de que projeto que é esse, festa da firma. Então eu posso detalhar aqui as etapas desse projeto. Então se eu tenho eu quero gerenciar projetos mais estruturados, eu quero gerenciar tarefas, eu posso ter a gestão do projeto e das tarefas. E aqui dentro eu posso criar visões. Eu quero criar uma visão aqui, uma visão, por exemplo, de painel, onde eu coloco um filtro específico de algum tipo de tópico. Então eu quero controlar tudo que está relacionado à festa da firma. Eu posso fazer isso e eu posso fazer por filtro também. Então, aqui como tem pouco, ele não vai habilitar o filtro. Mas eu posso fazer filtros aqui nesse formato. Então, a criação do SharePoint aqui é com base nisso. O que ele está fazendo? Ele está, para essa equipe, deixa eu abrir um outro área de trabalho aqui. Eu criei uma equipe então chamada RH. A gente já entendeu que essa equipe ganhou um portal. Nesse portal, eu posso gerenciar tanto tarefas quanto documentações. Então vamos colocar que eu tenho um RH estratégico que eu preciso controlar toda a documentação dos projetos ou das novas implantações ou documentações de contratos que eu fechei. Eu poderia colocar aqui dentro. Eu posso colocar aqui dentro controle de projeto, eu posso controlar vídeos. E automaticamente eu posso ter dentro dessa equipe vários outros subdepartamentos. Eu tenho basicamente, os níveis são meio infinitos, mas estruturado para mim eu posso ter uma equipe e um canal. Se o canal for privado, ele tem a possibilidade de você ter um site nele. Se ele não for privado, ele usa o site geral. Só que eu posso ter um subcanal nesse aspecto. Então, o que vai fazer a diferença aqui nesse aspecto? Repertório. Quanto mais você entender das áreas, e é o que eu tento falar muito com o time de dados, por exemplo, um RH, quais áreas eu posso ter? Eu posso ter uma estrutura geral para gerenciar os projetos do RH, eu posso ter uma área de recrutamento, onde eu crio aqui uma visão, onde eu consigo saber, por exemplo, controlar todas as vagas que estão em aberto. Então eu posso clicar aqui e controlar as vagas que tem em aberto através dessa tarefa. Eu posso controlar, deixa eu voltar aqui, eu ter que voltar por aqui. Eu posso controlar os candidatos que estão em cada vaga, sabendo qual o tipo de atividade, qual o perfil dele, qual a data de projeção de contratação, tudo isso.
Deixa eu abrir ele aqui pelo portal, que foi mais fácil. Eu posso ter o controle dos candidatos. Então, eu tenho todos os candidatos. Na hora que eu falo que esse candidato aqui, por exemplo, vou pegar o Rafael aqui. Na hora que eu pego esse candidato e falo que ele está contratado, eu posso fazer com que esse sistema automaticamente, voltar para a página inicial, crie uma demanda num ambiente de onboard para esse Rafael, que eu posso visualizar por Kanban ou por lista. Deixa eu ver se ele já criou aqui. Não, daqui a pouco ele deve criar. Como que eu faço isso? Por automação. Então, isso aqui é uma estrutura, uma possibilidade que a gente tem. E eu posso pegar todas essas listas e jogar aqui no BI. Então, quando eu bater o olho aqui nesse canal, eu sei quantas pessoas estão contratadas, quantas pessoas estão por contratar, qual etapa que está cada pessoa. Eu posso procurar, por exemplo, por cargo, por atividade. E aí, se eu tiver falado de dados estruturado muito bem, eu posso pegar uma lista, integrar ela com o SharePoint, jogar essa visualização no BI, através de documentação e de processo. Acho que eu coloquei o Shuei aqui, o SharePoint está aqui. Então, o que a gente precisa entender é que o que vai fazer a diferença é o repertório. Se você sabe o que é uma... Se você já sabe o que é um processo de contratação e seleção, quais são as etapas? Que eu tenho todo o processo de contratação, contratei, ele cai no onboard. O onboard, eu vou colocar o cara para... Qual a primeira etapa de onboard? Para mim, equipamento e acesso. Criar e-mail para o cara para não deixar para criar no mesmo dia que ele chegar, deixar o computador dele pronto, a mesa dele pronto. Você está rindo porque a gente faz isso de vez em quando, né, Eveline? Vou fingir que não estou vendo. Deixar os computadores dele pronto, deixar a máquina. Juliana nem pegou o computador no mesmo dia que ele chegou. Quase nunca aconteceu isso aqui. Colocar a máquina, deixar equipamento, acesso, porque dá tempo de você validar. Então, se você vai lá e tem um list com essas etapas, eu sou do RH, a pessoa que faz a contratação. Finalizei. Eu movo para essa etapa, ele pode disparar um e-mail para o time de TI para preparar. Ele pode criar uma demanda para o time de TI. O time de TI me entregou tudo e eu sou do RH e controlo se está tudo pronto. Eu movo esse cara para a parte de DP. Para quê? Para que eu me lembre que esse cara ainda está com documentação pendente. Aí eu vou validar se tem documentação. Uma vez por dia eu sento lá e o que faz o processo funcionar é a rotina. Não adianta ter um processo que não tem rito, que não tem ritualização diária. Então as pessoas não ritualizam o processo. Eu vou colocar aqui um processo de automação que tem lá. Etapa 1, demanda de contratado. Etapa 2, equipamento e acesso. Etapa 3, documentação de DP. Etapa 4, agendar o day one com a pessoa. Ninguém abre aquela porcaria todo dia. Você não quer um rito para o cara todo dia falar, velho, você vai sentar aqui. Primeira coisa que você vai abrir é o Teams, vai entrar na parte aqui de onboard e vai verificar quem são as pessoas que estão pendentes. Se não tiver o rito, não funciona. E o problema não é a ferramenta, não é nada, é o rito. Por isso que muito do que eu falei dessa live está voltado para processos. Entendi o repertório, sei como é que são as etapas, o que eu vou fazer como consultor? O que eu vou fazer como gestor da área? Eu vou sentar do lado do caboclo e falar, abre aí, e vamos ver. Até que crie um hábito nele de abrir todo dia. Porque aí ele vai chegar de manhã e falar, vamos ver aqui no Teams quem está dependente de documentação. Vou ver o nome das pessoas, aí eu posso ligar para o DP, posso ligar para a pessoa, falar, a documentação está ok? Aí eu passo ele para o Day One. Se eu não abro todo dia, eu nem sei que dia que eu marquei o Day One com essa pessoa. Que é o dia que ela vai chegar e vai conversar com o RH, vai conhecer a empresa, vai rodar. Depois, eu jogo essa pessoa para um ramp-up, que vai mandar um e-mail para o chefe imediato dela avisando, dia tal, o cara começa aqui e você tem que fazer um ramp-up com ele. O cara fez o ramp-up, jogo ele para entrevista de 30 dias, que é entrevista de experiência. Lembrando que se tem uma pessoa que não se atende à minha necessidade da empresa e eu faço uma rescisão com ele dentro dos 90 dias, eu reduzo, eu acredito que uns quase 20%, 30% no custo de rescisão dessa pessoa se eu demitir ela com 91 dias. Então, a ferramenta tem que ser feita para quê? Para gerenciar. Não estou falando que tem que demitir ou não as pessoas. A questão é, eu tenho que ser profissional. Se não se adequa, eu tenho que tirar rápido para ajustar.